Imagine que todas as noites alguém deixasse na sua cabeceira da cama uma pílula gratuita, aprovada por qualquer comitê do Nobel, capaz de varrer as toxinas grudadas nos seus neurônios, instalar atualizações invisíveis no seu sistema operacional mental e ainda turbinar sua capacidade de raciocinar, criar e decidir antes mesmo do primeiro raio de sol. Essa pílula existe e não custa um centavo. Não existe prescrição e não traz efeitos colaterais indesejados. O nome é sono. Só que nós, a espécie Homo smartphoneensis, tratamos essa tecnologia ancestral como se fosse enfeite. Transformamos a madrugada em turno extra, maratonamos temporadas inteiras num único fôlego digital, exibimos olheiras como tatuagens de hustle culture e nos entupimos de cafeína para mascarar um cérebro que implora por manutenção. No fundo, estamos jogando terra no próprio motor enquanto fingimos acelerar. Hoje você vai enxergar o que acontece por trás das pálpebras, descobrir que o sono não é folga, é pit stop de Fórmula 1, é checklist de Boeing antes da decolagem, é faxina profunda no data center que armazena quem você é. E não se trata apenas de acordar descansado. Deixar essa cápsula intacta significa aceitar um cérebro mais lento, emoções frágeis e até uma vida potencialmente mais curta. Tudo por causa de notificações que poderiam esperar. Quando entender as máquinas e os operários que entram em ação enquanto você sonha, nunca mais vai colocar o travesseiro na categoria opcional. Quando pensamos em gênios, a imagem costuma vir pronta. Um QI nas alturas, memória fotográfica capaz de devorar livros inteiros, ou uma centelha divina que sopra ideias revolucionárias, enquanto o resto de nós luta para acordar na segunda-feira. Mas, nos bastidores da verdadeira alta performance, existe um diferencial muito menos glamorizado e infinitamente mais decisivo. Essas mentes tratam o sono como um investimento de 9 dígitos. Elas erguem autênticos templos noturnos, blindados contra qualquer invasor luminoso ou sonoro. Enquanto o público idolatra rotinas de trabalho que atravessam a madrugada, esses arquitetos da genialidade montam agendas com hora marcada para apagar as luzes. Fazem do alarme não um carrasco matinal, mas um guardião que garante 8 ciclos completos de reparo neural. Resultado: cada volta que o cérebro dá nas fases leve, profunda e REM funciona como uma atualização, trocando códigos velhos por linhas de alto desempenho. A boa notícia é que essa engenharia não depende de genética rara, nem de golpes de sorte cósmica. Ela pode ser treinada como qualquer habilidade estratégica. A primeira etapa não envolve suplementação cara nem gadgets futuristas. Só enxergar com clareza cirúrgica o que acontece do lado de dentro quando você finalmente fecha os olhos. Deitar não é apertar o off, é apenas trocar a equipe de plantão. Assim que você fecha os olhos, o cérebro despede o turno diurno, especializado em lidar com o estímulo externo, e convoca um batalhão noturno que cuida de serviços internos cruciais. Primeiro vem a fase de transição, também chamada de N1. As ondas alfa que dominavam seus momentos de vigília cedem lugar às ondas teta, mais lentas. O tálamo, porteiro sensorial do córtex, começa a fechar as portas, reduzindo a passagem de sons e luz. É como a recepcionista arquivando o expediente. Cada imagem, cheiro ou frase ouvida durante o dia recebe um carimbo de horário antes de seguir para a sala de triagem da memória. Minutos depois, entramos na fase N2, o sono leve verdadeiro. Aqui surgem os fusos de sono, surtos de atividade de 11 a 16 Hz, que parecem faíscas num cabo de alta tensão. Eles servem para duas coisas: blindar o cérebro contra ruídos que poderiam acordá-lo e começar a firmar, nos bastidores, as conexões sinápticas que valerão a pena ser guardadas. É o equivalente neural a gravar rascunhos de um documento antes da versão final. Quando essas anotações provisórias terminam, o cérebro mergulha na fase N3, o sono profundo de ondas delta. Imagine máquinas de lavar industriais jogando jatos de água sobre corredores inteiros de servidores. É exatamente isso que o sistema glinfático faz. Usa o líquor, fluido que banha o encéfalo, para enxaguar metabólicos tóxicos, entre eles as placas beta-amiloide, que em excesso estão ligadas ao Alzheimer. Durante esses mergulhos, a atividade elétrica cai a menos de 4 Hz. O hipocampo aproveita o silêncio elétrico
para enviar pacotes comprimidos de memória ao córtex, onde serão estocados a longo prazo. Se você corta essa etapa, amanhece com a cabeça suja e aprendizado frágil. Cerca de 70 minutos depois, as ondas voltam a acelerar e chegamos ao REM, o famoso palco dos sonhos vívidos. Aqui, o cérebro liga o projetor de cinema IMAX interno. O tronco encefálico paralisa quase toda a musculatura para impedir que você encene o sonho, enquanto o córtex visual, amígdala e hipocampo disparam em alta rotação. O resultado é um laboratório de realidade virtual onde se testam hipóteses, se ensaiam movimentos que melhorarão as habilidades motoras e se processam emoções do dia anterior. É por isso que uma boa sequência de REM clareia a criatividade e regula o humor. Um ciclo completo, N1, N2, N3 e REM, leva aproximadamente 90 minutos e se repete 4 ou 5 vezes por noite. Mas a distribuição muda. Nos primeiros ciclos predomina o sono profundo. Nos últimos, o REM domina o palco. Interromper essas voltas no meio, seja por insônia, barulho ou tela piscando, equivale a desligar um computador no meio de uma atualização crítica. Ele até reinicia, mas alguns arquivos saem corrompidos. No dia seguinte, isso aparece como lapsos de memória, irritabilidade e aquela sensação de cabeça enevoada que nem 2 expressos consertam. Por trás das pálpebras, portanto, não existe repouso passivo. Existe uma linha de montagem sofisticadíssima que limpa, repara e reprograma o cérebro para a próxima jornada de vigília. Tratar o sono com frivolidade é sabotagem de fábrica, e quem paga a conta é a sua performance desperta. Vivemos na era do sono gourmet. Há travesseiros com espuma de memória que regulam temperatura, colchões que colhem dados biométricos em tempo real, pulseiras que calculam a qualidade de cada respiração e aplicativos que transformam um simples ronco num infográfico digno da NASA. Temos iluminação inteligente programada para imitar o pôr do sol, aromatizadores que liberam notas de lavanda na hora exata e calendários flexíveis que prometem autonomia total sobre a rotina. Ainda assim, o Ocidente moderno dorme, em média, quase 2 horas a menos do que a geração que atravessou guerras mundiais com colchões de palha e despertadores analógicos. Eis o paradoxo 24/7. Abundância de recursos, escassez de reparo. Enquanto a tecnologia aperfeiçoa cada centímetro do leito, ela também insere na cabeceira um portal luminoso que nunca fecha, o smartphone. As telas despejam luz azul com intensidade solar até segundos antes de tentarmos dormir. Os feeds escorrem sem fundo, sustentados por algoritmos especialistas em estimular o circuito da novidade. As notificações pingam como torneiras mal vedadas, lembrando que sempre existe mais um vídeo, mais um e-mail, mais um só 2 minutos. Tudo isso alimenta um cérebro projetado para farejar informação rara, deixando-o em ponto de fervura na hora exata em que deveria iniciar uma grande faxina linfática. O resultado aparece ao despertar. Levantamos cansados, irritáveis, pedindo desculpas a quem esbarra no caminho do primeiro café. A atenção acorda quebrado em cacos tão finos que mal percebemos o déficit de performance. Trabalhamos mais para produzir menos. E, ironicamente, culpamos o tempo pela produtividade que o próprio tempo de tela sabotou. Estamos cercados por ferramentas de otimização do sono, mas seguimos tratando a noite como extensão do dia. Uma extensão torrada, super exposta e cada vez mais pobre em reparo neural. A mecânica da autossabotagem é tão simples quanto implacável. Tudo começa com aquela noite a menos, que na pressa julgamos inofensiva. Sem as 7 ou 8 horas completas, o córtex pré-frontal, maestro de tomada de decisões, acorda lento, enquanto a amígdala, guardiã das emoções brutas, desperta hiperativa. O resultado? Lapsos de atenção, irritação sem motivo e um cérebro implorando por energia rápida. Para silenciar o bocejo, recorremos a doses cavalares de café, energéticos e açúcar. A cafeína dá o sprint, mas ao fim da tarde, o sistema endócrino responde com uma chuva de cortisol que deixa o corpo em modo alerta, exatamente quando deveríamos desacelerar. Como a cabeça continua girando, adiamos a hora de dormir. Alguns apelam para uma taça de vinho ou rolagem infinita de redes sociais tentando desligar. Ironia cruel. Álcool fragmenta o sono. Notificações reacesas atiçam dopamina.
e a arquitetura noturna se quebra em microdespertares que raramente lembramos de manhã. Assim nasce o loop. Menos sono gera mais estímulo químico. Mais estímulo eleva o cortisol noturno. Cortisol alto impede sono profundo. Sono superficial exige, no dia seguinte, mais doses de dopamina instantânea para sustentar o humor. Enquanto isso, o sistema linfático não consegue drenar toxinas. A insulina perde sensibilidade. A pressão arterial sobe como caldeira sem respiro. E processos neurodegenerativos encontram terreno fértil. Conversas viram monólogos em velocidade dupla. Relações desgastam porque a empatia se esfarela junto com a paciência. E a sensação de estar sempre presente, nunca realmente aqui, vira pano de fundo permanente. Em vez de treinar resistência mental, o equivalente a corridas longas que fortalecem o coração cognitivo, treinamos tiros curtos de dopamina. Como um atleta que só conhece arrancadas e jamais faz alongamento. O ciclo fecha-se todas as noites e cada volta cobra juros mais altos em saúde, clareza e tempo de vida. Em 2007, um estudo chefiado pela pesquisadora Cherry Ma, em colaboração com a Universidade de Stanford e o Centro de Guerra Especial da Marinha Norte-Americana, fez algo que à época soou quase herético entre militares. Mandou os atletas especiais, homens treinados para resistir a tudo, inclusive a falta de sono, dormirem não 7, mas 9 horas por noite, durante 6 semanas inteiras. Nada de suplementos milagrosos, nenhuma mudança de cardápio hipercalórico, zero ajuste nos ciclos infernais de treinamento físico. A única variável alterada foi o tempo e a qualidade do repouso. Quartos mantidos entre 18 e 20 graus, blackout total, aparelhos eletrônicos exilados da cabine, horário de deitar padronizado como ordem de comando. Os resultados foram tão dramáticos que o próprio corpo docente teve que rodar os cálculos 2 vezes. Tempos de sprint caíram em média 0,75 segundo, algo que, em provas rápidas, separa o soldado excelente do super-humano. A força de preensão manual subiu. A precisão de tiro melhorou quase 9%. A capacidade de manter foco em simulações de combate prolongado saltou a níveis jamais vistos na linha de base. Era o mesmo biotipo, o mesmo VO2 max, a mesma dieta proteica. A diferença residia em 90 minutos extras de sono profundo e reencaixados como peças novas de um motor V12. Quebrava-se ali a barreira Bannister do sono. Assim como Roger Bannister provou em 1954 que uma milha podia ser corrida abaixo dos 4 minutos, o estudo de 2007 provou que longas janelas de repouso não são luxo de gente ociosa, mas exigência de performance máxima. Quando o cérebro internaliza que dormir mais é possível e valioso, ele próprio reposiciona as alavancas neuroquímicas. A dopamina dispara no início do ritual noturno, encurtando a latência para pegar no sono. A melatonina sobe em sincronia perfeita com a queda de temperatura corporal. As ondas delta mergulham mais fundo, varrendo detritos metabólicos, e os ciclos REM se encaixam como engrenagens recém-lubrificadas, ampliando consolidação de memória emocional e aprendizagem motora. Não se trata, portanto, de passividade. É treino silencioso, fisioterapia neural, recalibração hormonal em laboratório interno de alta tecnologia. Mude a crença, ajuste o ambiente, respeite o horário, e você destrava o mesmo protocolo que separa o gênio descansado do talento exausto que quebra antes da linha de chegada. Duas semanas ininterruptas de sono consolidado, entre 7 e 8 horas por noite, iniciadas sempre pelo protocolo de preparação, já produzem alterações objetivas em parâmetros cognitivos e fisiológicos. Pesquisas da Universidade de Michigan demonstram um incremento médio de 20% na memória de trabalho, a capacidade de manter e manipular informação em tempo real. Amostras de saliva coletadas ao despertar indicam redução de aproximadamente 30% na concentração de cortisol, sinal de menor ativação crônica do eixo estresse. No hipocampo, os níveis de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, aumentam a ponto de promover neurogênese funcional em adultos, algo há pouco tempo considerado inviável. Paralelamente,
Observa-se queda consistente em marcadores inflamatórios sistêmicos, proteína C reativa e interleucina 6, e melhora na variabilidade da frequência cardíaca, indicador de resiliência autonômica. Importante destacar que o sistema nervoso responde melhor à regularidade do que as tentativas de compensação ocasional. Sequências contínuas de sono estável superam, em efeito restaurador, as maratonas de 12 horas aos domingos. Trata-se de uma atualização de firmware, um processo que reconfigura circuitos, corrige disfunções acumuladas e devolve o cérebro a um estado operacional mais eficiente e duradouro. Sono não é preguiça, é laboratório de alta tecnologia funcionando em silêncio. Dentro da sua caixa craniana, 86 bilhões de neurônios aguardam a escuridão para reorganizar trilhas, selar sinapses, lavar resíduos tóxicos e alimentar a criatividade que você exibirá amanhã. Nenhum suplemento, nenhum curso, nenhum aplicativo substitui essa imersão noturna. O método está à sua disposição e a ciência é incrível. Experimente hoje, acorde amanhã e observe a nitidez mental, a leveza física e a motivação que transborda sem esforço. Depois volte aqui, conte nos comentários o que mudou e compartilhe este vídeo com quem ainda insiste em chamar dormir de desperdício. Se quer ir além, inscreva-se no canal e ative o sino. Bons sonhos e bons upgrades!